As polêmicas por trás de O Retrato de Dorian Gray. Gente, o Oscar Wilde escreveu esse livro em meados de 1890 e foi publicando em uma revista e logo depois ele publicou em um livro. E nessas publicações foi editado várias vezes esse livro, porque ali a gente estava vivendo a era vitoriana de puritanismo, então muitas coisas aqui não podiam ser ditas, muitas coisas aqui não podiam, por mais que acontecesse ao belo prazer das pessoas lá, não podia ser colocada. O homossexualismo, nem esse termo existia na época, era terminantemente proibido, era visto como um crime sexual. E nesse livro a gente vai entender um romance entre. Não fica muito uma paixão do Howard, que é o pintor que faz o Dorian, o retrato do Dorian Gray, pelo Dorian. E você vai entender como esse desenrolar dessa pintura e esses diálogos naquela sociedade da época resultou em uma condenação de Oscar Wilde de 2 anos de reclusão, mais trabalhos forçados, arruinou a vida e a carreira dele de uma forma irremediável, que ele morreu sem nada, sem um tostão no bolso, apesar de ter sido um grande escritor, muito reconhecido na sua época, muito famoso na sua época, porque muitos escritores eles se tornam famosos após a sua morte, mas o Oscar Wilde não. E ele era casado, teve filhos e logo depois se separou e possuía um namorado. O pai desse namorado tinha muitas restrições em relação ao Oscar Wilde. Chegou um determinado momento que o Oscar Wilde teve a brilhante ideia de processar o pai dele por ele ter sido acusado de homossexualismo e de influenciar o filho dele. E abriu-se um grande julgamento para se avaliar isso, julgamento esse que foi iniciado pelo próprio Oscar Wilde, porque ele podia ter pelo menos deixado para lá, mas não. E o que se tem no desenrolar desse julgamento, primeiro que o pai do namorado do Oscar Wilde contratou um dos mais brilhantes advogados da época, um tal de Carson. E aí ele esmiuçou a vida do Oscar Wilde, tudo o que ele escrevia, e principalmente esse livro que pouco havia sido lançado, que fala de um romance homoafetivo. E foi usado contra ele. O pai, lembrando que o pai do namorado de Oscar Wilde era quem estava sendo processado, mas o que é que ocorre? Ele perde o processo e tudo volta contra ele. Ele se arruína sem conseguir pagar as custas do processo, ele se arruína tendo que pagar indenizações.